O jantar daquele domingo começou como qualquer outro, mas terminou com um golpe que jamais esquecerei. Minha família estava reunida na sala de jantar da casa antiga da minha avó, o cheiro de lasanha recém-saída do forno ainda pairava no ar, e o relógio marcava 20 horas. Tudo parecia normal até que meu pai, com aquela expressão rígida que só ele sabia usar, me chamou pelo nome. Meu coração disparou, achando que era apenas uma correção qualquer, mas o que veio depois me congelou. Ariel, você não está incluída no testamento. Seus irmãos receberão tudo. Senti meu mundo desabar ali mesmo, no meio do riso abafado de minha prima e do olhar de pena de minha tia. O silêncio pesado parecia pesar toneladas. As lágrimas se formaram nos meus olhos, mas tentei engoli-las. O choque era tão grande que minhas pernas tremiam e eu mal conseguia respirar. A mesa parecia enorme e vazia, como se todos os anos de amor e sacrifício fossem invisíveis para aqueles que eu chamava de família. Lembrei-me, então, de minha infância, das vezes em que escondi meus brinquedos para não brigar com meu irmão, de como fazia bolos nos aniversários apenas para ver meus pais sorrirem, mas essas pequenas demonstrações de afeto nunca foram suficientes. Sempre fui a quieta demais, a menos esperta, a que se acomodava nos cantos da sala, enquanto todos celebravam conquistas alheias. E ainda assim, acreditava que o amor familiar era incondicional. Mas meu irmão, Gabriel, sorria com aquela satisfação silenciosa, o tipo de sorriso que mistura indiferença com crueldade sutil. Sempre foi assim, presente quando convinha, ausente quando podia me humilhar. Ele era o favorito, o herdeiro natural, e eu era invisível. Os comentários dele ao longo dos anos ecoavam na minha mente: você nunca vai chegar a nada, ou não se esforce tanto, vai ser igual de qualquer jeito. Pequenas facadas, que ele sabia como aplicar sem que ninguém percebesse. A tensão aumentou nas semanas seguintes. Cada visita à família se transformava em um campo minado emocional. O vilão não precisava gritar, bastava um olhar de reprovação ou uma frase casual com veneno disfarçado de brincadeira. As lembranças de festas de infância, presentes que eu escondia para que ele não se magoasse, momentos de carinho que agora pareciam armas invertidas contra mim, tudo voltou à tona. Eu começava a sentir que cada gesto de bondade que ofereci se transformava em munição para minha própria humilhação. Até que veio a explosão. O ápice aconteceu quando minha tia resolveu comentar, em tom de fofoca disfarçada, que era estranho alguém tão dedicado à família acabar de fora de tudo. Naquele instante, percebi que não se tratava apenas de dinheiro ou bens. Era uma tentativa de apagar minha presença, minha existência, meu valor. Senti-me sufocada, incapaz de reagir. Chamei minha melhor amiga pelo telefone, minha voz tremendo. Eles me cortaram. Eu não sei mais o que é verdade neste lugar. As consequências foram imediatas. O bairro inteiro parecia falar sobre o ocorrido, mesmo que ninguém tivesse todos os detalhes. Alguns vizinhos sussurravam, outros olhavam de forma diferente. A reputação do meu irmão começou a ruir diante de olhares atentos e curiosos. Ele era visto como ganancioso, mesquinho e frio. Eu, apesar da dor, sentia uma estranha sensação de justiça moral flutuando no ar. Houve momentos de silêncio pesado. O mundo parecia ter parado, mas o vazio dentro de mim crescia a cada dia. O alívio de saber que o dinheiro não definiria meu valor era parcial. Havia algo ainda mais profundo e obscuro a ser revelado. Segredos que ninguém ousava contar começaram a emergir. Cartas antigas, memórias de família, mensagens ocultas. Tudo sugerindo que Gabriel carregava sombras de muito antes do corte do testamento. E então começaram as indiretas. Mensagens de desculpas vazias, tentativas sutis de aproximação através de redes sociais, pequenos gestos que misturavam remorso e manipulação. Era confuso. Um dia ele aparecia com um gesto genuíno, uma doação silenciosa para uma causa que eu apoiava, sem nenhum anúncio, nenhum reconhecimento público. Um único ato de bondade, isolado, mas suficiente para criar uma tensão emocional quase insuportável. Eu estabeleci limites rígidos. Gradualmente permiti que ele participasse de alguns momentos familiares, mas apenas sob vigilância constante. A convivência mudou, e a dinâmica da família se reorganizou em torno de novas regras invisíveis. As cicatrizes estavam lá, visíveis para quem quisesse olhar, invisíveis para quem fingia não ver, mas algo ainda pairava no ar. Uma carta não aberta em cima da mesa, uma mensagem de WhatsApp que ele não havia respondido, e o som de uma porta batendo ecoando pelo corredor da casa vazia. Era um convite silencioso à dúvida, à tensão e ao medo do que poderia vir. Os dias seguintes ao corte do testamento foram um inferno silencioso. Cada ligação da família, cada mensagem de grupo no WhatsApp, era uma faca afiada no peito. Eles não diziam nada diretamente, mas o suficiente para me fazer sentir que eu não pertencia àquele mundo, que minha existência era dispensável. As lembranças boas da infância, os aniversários que passei acordando cedo para preparar surpresas, os abraços apertados da minha mãe em momentos difíceis, tudo parecia um teatro que eu não fazia parte.
O pior era meu irmão Gabriel. Ele continuava a aparecer nos jantares familiares com aquele sorriso calculado, que misturava indiferença e prazer silencioso em me humilhar. Cada palavra dele era um gatilho, uma lembrança do quanto eu tinha sido desprezada. Eu me pegava analisando cada gesto dele, cada frase casual que escondia sarcasmo ou crítica disfarçada. E ele sabia exatamente o efeito que tinha sobre mim. Uma tarde, minha mãe me chamou ao telefone, com a voz baixa e trêmula, pedindo para conversarmos pessoalmente. Meu coração disparou, imaginando que finalmente a verdade seria revelada. Fui até a casa dela e encontrei a cozinha vazia, apenas uma mesa posta com 2 xícaras de chá fumegante. Ela começou a falar sobre o passado da família, sobre segredos que ninguém nunca contou e sobre decisões que não eram tão simples quanto pareciam. E então veio a revelação: Gabriel não tinha sido o único responsável por me excluir do testamento. Alguém que eu nunca suspeitaria tinha manipulado tudo, usando minha vulnerabilidade e a frieza do meu irmão para seus próprios interesses. Eu senti o chão desaparecer sob meus pés. A sensação de traição era insuportável. Quem poderia fazer isso? Quem poderia carregar tanto rancor e calculismo? Minha mente voltou a momentos específicos da infância, a pequenas decisões que pareciam inocentes, mas que agora faziam sentido. O tio que sempre se metia nas finanças da família, a prima que sorria de forma estranha quando falávamos de heranças, gestos sutis que agora revelavam intenções ocultas. Tudo estava conectado. A tensão aumentou quando recebi uma carta anônima em meu endereço. A letra era conhecida, mas não podia ter certeza. A carta detalhava encontros, conversas, pequenas falhas de minha parte que tinham sido usadas como justificativa para me excluir. A mensagem terminava com uma frase que me gelou a espinha: "Você acha que conhecia sua família, mas a verdade é muito pior do que imagina." Nos dias seguintes, comecei a investigar. Entre fotos antigas, papéis escondidos e diários esquecidos, descobri que meu vilão inicial, meu irmão, havia sido manipulado desde muito jovem. Cada decisão dele, cada ato de aparente crueldade, tinha sido orientado por alguém que queria garantir que eu fosse invisível e esquecida. Era uma teia de mentiras, intrigas e jogos emocionais que duravam décadas. Quando confrontei Gabriel, ele reagiu com uma mistura de raiva, confusão e medo. "Eu só fiz o que me disseram", ele murmurou, a voz quebrada, sem saber se estava me pedindo perdão ou tentando se justificar. Era a primeira vez que via meu irmão vulnerável, sem a máscara de confiança e superioridade que sempre exibiu. E ainda assim, a dor que senti por anos não desapareceu. Era como se a máscara tivesse caído, revelando um ser humano frágil, mas ainda perigoso por carregar as ordens e os segredos de outros. A pressão social também aumentou. Vizinhos começaram a bisbilhotar mais. Pessoas que antes apenas cochichavam agora vinham perguntar diretamente, com sorrisos falsos, se eu estava realmente cortada do testamento. Cada encontro se transformava em um julgamento silencioso, onde meu caráter, minha história e minha dignidade eram examinados por olhares atentos. Eu aprendi a me blindar, mas a tensão continuava a corroer meus dias e noites. Foi então que Gabriel tentou se reaproximar de uma forma inesperada. Ele apareceu com um gesto simples, mas genuíno, me entregou uma doação anônima que fizera em meu nome a um abrigo de crianças que sempre apoiei. Não havia câmeras, ninguém para testemunhar, apenas o silêncio e a intenção. Esse ato me confundiu completamente. Como alguém que me havia machucado tanto podia, em seguida, fazer algo tão altruísta? Minha mente começou a questionar tudo. Era arrependimento genuíno ou mais uma manipulação calculada? A reintegração dele à vida familiar aconteceu lentamente. Cada jantar, cada encontro, era monitorado por mim e pelos outros membros mais conscientes da família. Ele precisava provar, aos poucos, que podia existir entre nós sem causar dano, mas as cicatrizes estavam profundas. Cada palavra, cada gesto, carregava uma sombra do passado, lembrando que nada poderia ser completamente esquecido ou perdoado. Enquanto tentávamos reorganizar a vida familiar, outro segredo surgiu. Minha tia-avó, que sempre fora discreta, revelou que certos contratos e testamentos antigos estavam escondidos, guardados a 7 chaves, e poderiam mudar tudo novamente. A revelação deixou todos em alerta. Havia ainda muito mais por trás do que eu imaginava. E como se não bastasse, uma mensagem desconhecida chegou em meu celular. Apenas uma palavra: observe. E nada mais. O silêncio que se seguiu foi pesado, inquietante, e a sensação de que a história estava longe de terminar se intensificou. Eu sabia que havia mais sombras escondidas, mais mentiras a serem desvendadas, e que a próxima reviravolta poderia ser ainda mais devastadora do que tudo o que já aconteceu. No fim daquele dia, sentada na sala vazia, olhando para a porta que se fechava lentamente, uma sensação de alerta e tensão me consumiu. Cada sombra, cada gesto de bondade ou crueldade parecia carregar uma pista, e eu sabia que a verdade completa ainda estava longe de ser revelada. A pergunta que martelava minha mente era simples e cruel:
Quem realmente estava puxando as cordas por trás de toda essa dor? E assim, a história continuava, com segredos prestes a vir à tona e um suspense que parecia se prolongar sem fim. O silêncio da noite parecia pesado demais para suportar. Eu me sentava à mesa da sala, observando a porta fechada, a carta não respondida de Gabriel ainda sobre o balcão, e tentava organizar meus pensamentos em meio ao caos que minha família havia se transformado. Cada passo que dava, cada ligação que atendia, parecia me arrastar mais fundo em um labirinto de segredos e mentiras. A sensação era sufocante. Cada sombra no corredor me lembrava que alguém estava sempre observando, esperando o momento certo para agir. Nos dias seguintes, decidi investigar mais a fundo. Entrei em arquivos antigos da família, diários esquecidos e fotos que nunca deveriam ter sido guardadas. Descobri correspondências entre meu tio e pessoas que eu mal conhecia, estratégias que envolviam manipulação emocional, chantagem e até promessas de favores em troca de apoio para me excluir do testamento. Meu coração acelerava a cada linha que eu lia. Cada detalhe confirmava que Gabriel era apenas uma peça nesse jogo cruel, e que o verdadeiro manipulador havia operado nas sombras por anos. Então, veio a primeira confrontação direta. Fui até o escritório do meu tio, decidida a encarar a pessoa que parecia ser o arquiteto de toda essa trama. Ele me recebeu com aquele ar de superioridade que sempre me irritou. Sorriu, tentando esconder algo que eu ainda não compreendia totalmente. Você acha que entendeu tudo, mas nem imaginou a metade, disse ele, com uma voz calma que escondia uma frieza mortal. O choque me percorreu como um choque elétrico. Ele não apenas admitia ter manipulado tudo, mas parecia orgulhoso de sua habilidade em controlar minha vida e a dos outros. Saí daquele encontro com uma mistura de raiva e medo. Cada passo que eu dava agora precisava ser calculado, cada palavra cuidadosamente medida. A tensão social aumentava também. Pessoas do bairro começaram a comentar discretamente sobre os conflitos familiares, questionando minha sanidade e minha memória, e até mesmo minha capacidade de lidar com a verdade. Os olhares de julgamento tornaram-se mais frequentes, e cada sorriso falso de vizinhos parecia uma arma prestes a ser disparada. Enquanto isso, Gabriel continuava a aparecer em minha vida de forma confusa. Às vezes distante, às vezes tentando se aproximar com gestos sutis de bondade, uma ajuda em uma tarefa importante, uma mensagem carinhosa em dias difíceis, um presente anônimo. Esses atos me confundiam, me faziam questionar se ele realmente queria reparar o que fez ou se ainda era mais uma estratégia de manipulação. Cada gesto de bondade se misturava a uma sombra de desconfiança, tornando impossível discernir entre arrependimento genuíno e plano calculado. A tensão atingiu seu ápice quando, em uma reunião familiar, meu tio revelou, sem mencionar meu nome diretamente, que algumas decisões sobre heranças e propriedades haviam sido feitas para proteger a família de riscos e de pessoas imprevisíveis. O riso contido dos outros familiares me perfurou como facas. A humilhação pública não tinha apenas dinheiro envolvido, era a destruição da minha reputação e do meu valor perante todos aqueles que deveriam me amar. Decidi agir. Comecei a reunir provas, documentos, mensagens e registros que pudessem expor o verdadeiro vilão da história. Cada descoberta aumentava a tensão e o risco, mas não podia mais permitir que a manipulação continuasse. A sensação de justiça moral se misturava com medo, pois sabia que qualquer passo em falso poderia desencadear novas mentiras e ameaças. Então, a revelação mais chocante aconteceu. Descobri que meu tio havia mantido contato secreto com advogados e outros familiares para alterar testamentos antigos, redirecionar heranças e manipular decisões legais de forma que todos acreditassem que Gabriel agia por vontade própria. Era a prova de que ele não era apenas cúmplice involuntário, mas um executor estratégico de planos malignos. O peso dessa descoberta me fez tremer. Tudo que eu acreditava saber sobre minha família, sobre lealdade e confiança, estava sendo destruído diante dos meus olhos. A tensão emocional se intensificava a cada dia. Gabriel, ciente de que seus segredos estavam prestes a ser expostos, começou a se afastar. Mas ainda havia momentos inesperados, uma carta sincera, uma tentativa de diálogo, uma explicação tímida de seu comportamento passado. Cada gesto era uma mistura de arrependimento e manipulação, e eu me via presa em um turbilhão de emoções conflitantes. Enquanto isso, a sociedade ao redor se transformava. Boatos se espalhavam, a polícia começou a investigar pequenas irregularidades nas decisões de herança, advogados da família eram questionados, e a opinião pública, mesmo dentro do nosso círculo social, começava a virar contra meu tio. A justiça moral parecia finalmente surgir, mas o preço emocional era enorme. Cada dia me consumia mais, cada noite me deixava mais alerta, como se algo ainda maior estivesse por vir. No meio desse caos, percebi que minha própria vida estava mudando. Comecei a reconstruir meus limites, a me proteger de forma mais rígida. Convivências familiares passaram a ser medidas e calculadas, a confiança não era mais automática.
Cada gesto, cada palavra, cada encontro era analisado, e o simples ato de sentar à mesa com minha família se transformava em um teste constante de vigilância emocional. Mas o suspense não terminou. Uma última carta chegou, desta vez sem remetente, com apenas uma frase: "Você está perto demais da verdade." Meu coração disparou. Quem a enviou? Que verdade ainda estava escondida? A sensação de que algo terrível poderia se revelar a qualquer instante me manteve acordada noites seguidas. A história estava longe de acabar, e o fio da tensão se estendia, pronto para explodir a qualquer momento. O silêncio da manhã daquele dia parecia ainda mais pesado do que o de qualquer noite anterior. Eu sabia que a verdade estava prestes a se revelar, e a tensão que carregava há meses ameaçava me esmagar. Cada sombra no corredor parecia se mover, cada som da casa soava como um aviso. Eu havia reunido provas suficientes para confrontar todos, mas o medo do inesperado ainda me deixava paralisada. Decidi enfrentar meu tio primeiro, o verdadeiro arquiteto da minha exclusão. Ele estava no escritório, cercado por papéis e contratos antigos, a expressão de sempre calma, calculista, confiante. Mas algo nele parecia diferente. Havia uma tensão oculta, como se também soubesse que o jogo estava prestes a terminar. Respirei fundo e joguei todas as cartas sobre a mesa: documentos, mensagens, fotos. Provas de que ele manipulou Gabriel e todo o resto da família para me excluir do testamento. Ele tentou negar, como era de se esperar, mas a expressão nos olhos dele mudou quando viu que eu tinha tudo organizado, cada detalhe registrado, cada mentira desmontada. "Você não entende nada", murmurou, mas sua voz soou frágil, quase humana. Pela primeira vez, percebi que ele não era invencível. A sensação de poder voltou a mim, mas ainda misturada à ansiedade, não sabia até que ponto ele poderia ir para se proteger. A reunião familiar que se seguiu foi tensa, elétrica, carregada de olhares acusatórios e sussurros nervosos. Gabriel estava presente, mas visivelmente abalado. Minha mãe e meu pai, tias e primos assistiam em silêncio, tentando processar a avalanche de revelações. Cada documento que eu mostrava desmontava anos de manipulação. Cada prova era uma lâmina cortando o véu da mentira. A cada frase que eu pronunciava, sentia o peso da injustiça que me havia sido imposta finalmente ser revertido. Então, veio a explosão final. Meu tio finalmente admitiu tudo, sob o olhar atento de todos. A frieza que ele manteve por décadas se dissolveu em lágrimas de raiva, desespero e até arrependimento tardio. Ele confessou que manipulou cada decisão para favorecer Gabriel, mas não por malícia pessoal contra mim. Ele queria consolidar poder e controlar a herança familiar de forma absoluta. Gabriel, que até então parecia apenas cúmplice, revelou seu próprio sofrimento, foi usado, manipulado, pressionado, e agora carregava o peso de saber que sua aparente crueldade havia sido, em grande parte, instruída. O impacto social e emocional foi devastador. A vizinhança que antes cochichava, agora assistia à ruína da reputação do meu tio. Advogados familiares foram chamados, ajustes legais começaram a ser feitos, e a verdade se espalhou rapidamente. Gabriel e eu, ainda abalados, passamos a conviver com um equilíbrio delicado, onde limites rigorosos eram estabelecidos, mas um novo respeito começou a surgir. Ele pediu desculpas de forma sincera, não apenas por palavras, mas por gestos que mostravam arrependimento verdadeiro, pequenas ajudas, apoio silencioso, reconhecimento de minha dignidade. O que me surpreendeu mais, no entanto, foi o gesto inesperado de bondade do próprio tio. Em um ato isolado de redenção tardia, ele decidiu financiar uma causa que eu apoiava há anos, discretamente, sem alarde. Por um instante, tudo parecia confuso. Como alguém capaz de tanto mal poderia ainda demonstrar um lampejo de humanidade? Era um lembrete de que as pessoas podem carregar sombras, mas também luz, e que o mal e o bem podem coexistir de formas inesperadas. Nos meses que se seguiram, a vida familiar começou a se reorganizar. Cada reunião, cada conversa, era mediada por limites claros, respeitados por todos. A dinâmica mudou para sempre. A confiança não era mais automática, mas sim conquistada a cada gesto. As cicatrizes do passado continuavam visíveis, mas serviam como lembrete de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, podia finalmente trazer algum tipo de justiça. Mesmo com a justiça sendo feita, o vazio persistia. Cada olhar, cada lembrança, carregava ecos de dor antiga. O alívio era parcial. A sensação de ter desvendado toda a teia de mentiras era misturada com o reconhecimento de que algumas feridas nunca cicatrizam completamente. A cada passo em direção à normalidade, havia a lembrança de que a manipulação e a maldade podem estar escondidas nas sombras mais próximas. E então, no final de uma tarde silenciosa, uma carta apareceu, deslizando pela fresta da porta. Não havia remetente, apenas uma única frase: "Ainda não terminou." Meu coração disparou, mas dessa vez, não era apenas medo. Era a consciência de que, apesar de tudo, a história da minha família havia mudado para sempre.
E que mesmo quando tudo parecia esclarecido, sombras do passado sempre poderiam ressurgir, lembrando que a verdade completa raramente é simples, linear ou definitiva. Enquanto o sol se punha, eu fiquei diante da porta fechada, sentindo o vento que agitava levemente as cortinas, e percebi que a vida não se resumiria apenas a vitórias ou derrotas. Havia aprendizados, cicatrizes, e acima de tudo, a certeza de que eu poderia sobreviver a qualquer manipulação, a qualquer traição, a qualquer mentira. O mistério do que poderia vir ainda pairava no ar, mas agora eu estava pronta para enfrentar tudo de frente, sem medo. A história terminava para alguns, mas para mim, continuava em um fio tênue entre confiança, desconfiança e vigilância. As sombras ainda existiam, mas a luz de quem eu me tornara forte, resiliente e consciente, jamais poderia ser apagada novamente.